E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Rodrigues, eu sou psicólogo, eu tenho mestrado em psicologia com ênfase em bases históricas e epistemológicas da psicologia. Esse negócio que parece um palavrão, um nome feio, na verdade significa que é um ramo do conhecimento para estudar como a psicologia se fundamenta enquanto ciência, enquanto profissão. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco a respeito dessa confusão que se dá em torno da diferença entre o que é uma teoria, o que é uma abordagem, o que é um campo de conhecimento ou uma especialidade. Para começar, é muito importante a gente definir o que é uma teoria e qual que é o valor disso para os psicólogos, ok? Teoria, diferentemente do que pensa o senso comum, não é sinônimo de hipótese ou algo que está para ser provado ainda, algo que está na imaginação humana. Teoria, na verdade, é um conjunto de conhecimentos ou elaborações do pensamento humano que existem para descrever, interpretar ou explicar determinadas questões que estão sobre o foco da investigação ou da pesquisa de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, né? Então a teoria ela tem diferentes graus de maturidade, ela pode ser uma teoria bastante sólida ou uma teoria que ainda precisa de fontes, de comprovações, de bases empíricas ou de outros tipos de sistematizações. Então teoria não é alguma coisa que é da hipótese humana, não, uma teoria ela pode conter hipóteses, mas uma teoria ela é uma verdade em construção. Ok? É comum a gente escutar aí das pessoas de fora que não entendem muito bem como funciona a elaboração científica. Ah, mas isso é só teoria. Não, gente, teoria não é demérito, pelo contrário. Tudo aquilo que existe enquanto prática, tudo aquilo que existe bem fundamentado, existe uma descrição por trás, que é essa teoria, que é aquilo que o ser humano conseguiu entender de como as coisas funcionam e conseguiu descrever, sistematizar, ok? Então teoria é algo fundamental para o conhecimento psicológico e especificamente para o conhecimento da psicologia. Toda psicologia bem fundamentada é uma psicologia que é teoricamente resolvida. Em se tratando de ciência, tudo você tem teoria. Você tem teorias desde a psicologia, teorias na química, na biologia, na física, e é importante saber disso. Agora, em se tratando de psicologia especificamente, quando você entra na faculdade, já nos primeiros períodos, você escuta a respeito de um conceito chamado abordagem. E muitas vezes as pessoas acabam não sabendo diferenciar o que é abordagem e o que é teoria em psicologia. Mas vamos lá. Murilo, uma abordagem é uma teoria? Sim, no sentido geral, uma abordagem é uma teoria. Mas especificamente, uma abordagem ela é um conjunto de teorias que se agrupam para tentar explicar determinada questão da psicologia. Neste caso, o que é o ser humano ou qual é o objeto de estudo da psicologia, por exemplo. Então, uma abordagem é um conjunto de teorias que tem uma coisa que a gente pouco estuda na psicologia, mas que é um tema interessante na filosofia, que é o conceito de cosmovisão. O que é cosmovisão, Murilo? Essa coisa de comer, de passar no cabelo, como é que funciona? Cosmovisão é uma visão de mundo. É um conceito que vem do grego, quer dizer visão de mundo, né? Que quer dizer o que eu, enquanto cientista, o que eu, enquanto sujeito, entendo sobre determinado tema filosoficamente. Então, eu tenho uma cosmovisão a respeito do homem, uma cosmovisão a respeito da natureza, uma cosmovisão a respeito da vida, a respeito de uma série de fatores. Então, uma abordagem ela é esse conjunto de teorias que tem uma cosmovisão específica e que ela vai dizer alguma coisa específica sobre um tema. Um exemplo, a Gestalt terapia. A Gestalt terapia é uma abordagem em psicologia que é composta por diferentes teorias, dentre as quais a teoria da Gestalt, a teoria de campo, teoria organísmica, teoria holística, uma série de teorias que se agrupam para dizer alguma coisa sobre um objeto de estudo, né? Que no caso seria a forma como os seres humanos se apropriam de determinada realidade, ou seja, a forma da consciência dessas pessoas no mundo, não é? Então, como outro exemplo, a psicanálise. A psicanálise ela é composta por uma série de teorias que a embasam, como a teoria da mecânica dos fluidos, um pouco da teoria de Arthur Schopenhauer, né? Schopenhauer foi um grande filósofo alemão aí, do qual Freud tem muitos estudos, inclusive parte da teoria do inconsciente vem das leituras de Freud sobre Schopenhauer. E vários outros exemplos podem ser dados dentro da psicologia. Estou dando esses dois que talvez sejam exemplos mais práticos e mais acessíveis no dia a dia. Então, essa é uma diferença entre teoria e abordagem. Uma abordagem, em tese, sim, é uma teoria, mas é um conjunto, na verdade, de teorias.
E aí nós temos que fazer também uma outra diferença, que é a questão de de área, né? Então, muitos psicólogos recém-formados, às vezes, quando são questionados, ou mesmo os estudantes na graduação que não sabem fazer essa diferenciação, quando são perguntados sobre qual é a sua abordagem, acabam por responder o seguinte: eu sou psicanalista, e o outro: não, eu sou psicólogo social, eu sou behaviorista. Onde é que está o problema disso daí? Onde é que está o erro? O erro é que psicologia social não é uma abordagem, né? Psicologia social, ela é uma área do conhecimento psicológico. E qual que é a diferença de área para abordagem? Diferentemente da psicanálise e do behaviorismo, a psicologia social, por exemplo, ela pode ser uma psicologia social utilizada com diversas teorias. Eu posso ser um psicólogo social behaviorista? Sim. Eu posso ser um psicólogo social psicanalista? Sim. Eu posso ser um psicólogo social cognitivista? Sim. Ou seja, a psicologia social, enquanto uma área de conhecimento, ela pode ser apropriada por qualquer uma dessas abordagens, porque elas têm uma visão de mundo muito específica. Então, se alguém te perguntar qual que é a sua abordagem, você responder: eu sou psicólogo social, tem um equívoco aí, certo? Como você poderia dizer: eu sou psicólogo hospitalar, ou então eu sou psicólogo da saúde, ou sou psicólogo clínico e não sei o quê. E ainda há uma outra distinção que tem que ser feita aí, por exemplo, psicologia social e psicologia clínica. Psicologia clínica eu não entendo particularmente como uma área da psicologia, mas eu entendo como um campo ou como uma especialidade. Como assim, Murilo? A coisa já está ficando um pouco mais confusa. Vamos lá. Enquanto psicólogo social, você pode ser um psicólogo social comunitário, você pode ser um psicólogo social clínico, sim, você pode. Você pode ser um psicólogo social jurídico, pode ser um psicólogo social da saúde, sim, você pode ser um psicólogo social que atua em diversos contextos. Da mesma forma como você pode ser um psicólogo da saúde que atua em ambiente hospitalar, um psicólogo da saúde que atua em um ambiente clínico. Você pode ser um psicólogo da saúde que atua em clínica estendida, por exemplo, na clínica de rua, consultório de rua. Então, há uma diferença entre área e campo ou especialidade. E ainda há outra diferença que precisa ser feita. Vou dar um exemplo mais fácil da psicologia clínica. Você pode ser um psicólogo da saúde atuando na psicologia clínica e ser um clínico de casais e famílias, por exemplo, ou ser um psicólogo clínico infantil. Então você ainda tem uma subespecialidade. Eu sou um psicólogo da saúde que atua em campo ou uma especialidade clínica e que tem como subespecialidade uma psicologia de casais, uma psicologia de grupos, uma psicologia de família. Então eu sei que parece bagunçado o negócio, mas tem uma lógica por trás disso. É só você pensar que tem uma certa escadinha, como por exemplo, você tem uma teoria como um grande guarda-chuva, que dentro da teoria cabem diversas abordagens que também são teorias, conjuntos de teorias que se agrupam, e debaixo desse guarda-chuva você ainda vai ter áreas específicas de conhecimento que podem beber dessas diferentes abordagens, e dentro dessas áreas você tem os campos ou especialidades, e abaixo disso você ainda tem as subespecialidades. Parece confuso? Mas não é tão confuso assim, ok? Então fazer essa diferenciação é importante para que você tenha cada vez mais embasamento nos seus debates, nas suas discussões a respeito de psicologia, ok? Se você gostou dessa explicação, parece chata, confusa, mas enfim, ela é necessária para você ser um psicólogo com fundamento crítico científico mais elaborado, ok? Dá um joinha aí pra gente, compartilha, curte esse vídeo, ok? Comenta nele, é muito importante o seu comentário, até pra gente receber um feedback. Futuramente, outros assuntos com esse mesmo tema podem surgir e aí nós estaremos aqui para dialogar com vocês, ok? Então um grande abraço e até a próxima.